deixei o pum escapar. Esse final de semana vai ser divertido. Tem um parque novo perto da casa da tia Clotilde e a gente vai passar o dia lá. Todo mundo vai e eu vou levar o meu melhor amigo, o Pum. A minha mãe falou que o bom dos parques é que a gente pode passear ao ar livre e que ar livre é uma coisa rara numa cidade grande como a nossa. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso de ar livre, porque para mim todo o ar é livre, menos aqueles coitados que ficam presos dentro das bexigas. Mas o que importa mesmo é que lá a gente vai poder soltar o pum sem ninguém reclamar. A gente chegou cedo. Enquanto minha mãe esticava uma toalha de xadrez no chão, ela me pediu para segurar o meu irmão, para ele não se perder da gente. O problema é que eu segurei o meu irmão com tanta força que deixei o pum escapar. No começo, ninguém percebeu, nem eu. Não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes o pum escapa e eu estou tão concentrado em outra coisa que só percebo quando minha mãe olha feio para mim. E quando minha mãe pegou meu irmão e disse que eu podia ir brincar, senti um arrepio. Eu percebi que o pum tinha sumido e sem deixar rastro. Ele evaporou. Foi um desespero. Assim que a notícia de que o Pum tinha escapado se espalhou, todo mundo saiu correndo, cada um para um lado. Meu pai foi pedir para o segurança do parque segurar o Pum, se ele passasse por ali, mas parece que o moço ficou bravo. Ele disse que cada um que cuidasse do próprio Pum, que era muita falta de educação ficar soltando o Pum em lugares públicos e que ele não ia segurar nenhum Pum naquela guarita apertada. A tia Clotilde correu para procurar o Pum no restaurante, que fica no meio do parque. Ela disse que podia ser que ele estivesse lá, porque ela já tinha soltado o Pum debaixo da mesa em outros restaurantes. Quem sabe isso não tinha virado um hábito? A gente ainda ficou lá no parque um tempão, mas não adiantou nada. Então, minha mãe achou melhor a gente voltar para casa e espalhar o Pum na internet, para ver se alguém tinha achado ele. A noite chegou e nada do Pum. Eu estava tão preocupado que não consegui dormir direito. Nossa casa ficou muito silenciosa sem o Pum. E depois eu estava morrendo de culpa. Afinal, fui eu quem deixou o Pum escapar. Os dias foram passando sem nenhum sinal do Pum. Todo mundo tentava me animar. A tia Clotilde vinha toda tarde em casa e me trazia chocolates e balas, mas essas coisas só me faziam pensar mais no pum. Até o nosso vizinho, que sempre reclamava do barulho do meu pum, tentou me animar. Ele deixou o seu gato chulé na nossa casa para brincar comigo, mas o chulé do vizinho não se compara ao meu pum. Depois de um certo tempo, eu comecei a achar que minha infância tinha acabado. Nada mais de soltar o pum na praça, nada de pum debaixo do cobertor assistindo a TV, ou de dormir sentindo o seu cheirinho do lado da minha cama. Agora eu teria que enfrentar a vida adulta sem o meu amigo do lado. Teria que encarar a vergonha de ter deixado o pum escapar, bem no meio do parque, na frente de centenas de pessoas, e nem ter percebido. Mas quando achei que realmente enfrentaria o futuro sem o pum, ele voltou! E com ele veio a flor e o piriri, o torpedo, a trovoada e a margarida. Foi a maior festa. Eu queria que todos eles ficassem em casa, morando com a gente. Mas minha mãe disse que não tinha estômago para tudo aquilo de punzinho solto, fazendo barulho dentro de casa, e que no jardim só tinha espaço para a flor. Meu pai falou que a gente podia dar os punzinhos para nossos amigos e que, para o pum não ficar triste, a gente adotava a flor. Então, a tia Clotilde ficou com a trovada e está toda feliz. E, em vez de soltar o pum nos lugares por onde anda, vai soltar a trovoada. A Mirella adotou a Margarida, que adora brincar com as Gertrudes. E o Torpedo mora com a diretora da minha escola. O nosso vizinho nunca mais reclamou do barulho do meu pum. Ele adotou o Piriri. E se antes era conhecido na nossa rua pelo seu chulé, agora é famoso no bairro todo por estar sempre com o piriri.
O menino que tinha medo de errar. Neste livro, você vai encontrar a história do menino Pedro, um garoto bem bacana, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca, de saci, homem do saco ou da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar de pique-pega ou cabra-cega, para jogar futebol ou queimado, Pedro dizia: não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, ficava todo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Então, preferia ficar sentado, assistindo ao desenho animado, e Pedro passava seus dias sozinho na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, é claro que se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola. Cada vez que a professora dizia: "Hoje vamos aprender uma nova lição", seus colegas ficavam curiosos na maior agitação. Mas Pedro, ai ai, só sofria. Sofria pensando que não conseguiria entender. E o pior de tudo era o pavor de ser um motivo de gozação. Lição nova, depois vem prova. Os pensamentos iam e vinham, tirando sua atenção. Na verdade, só serviam para causar-lhe aflição. Quando a professora dizia: "Abram seus cadernos", Pedro logo começava a sentir muita raiva. Chorava e esperneava, tinha tremelique e dava até chilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. Copiem no caderno era a frase mais temida. Só de ouvir começava a sentir arrepios e calafrios. Só de pensar que teria que copiar um monte de palavras do quadro, Pedro entrava em desespero. Com tantas palavras, é certo que vou errar de montão. E o medo de errar era maior do que o medo de bicho-papão. Mas houve uma certa noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. Muito prazer, sou a fada das crianças que têm medo de errar. Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada madrinha da Cinderela, da fada dos dentes, das fadas da Bela Adormecida, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar. Pensando que nesse passeio não teria nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite, sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. Depois de voar bastante, pararam no reino bem distante. Pedro viu no portão uma placa interessante: Reino da Perfeição. Que reino é esse? Pedro perguntou. Você vai conhecer agora, respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou, olhou de novo e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais, todas as casas eram iguais, todas as árvores eram iguais, todas as ruas eram iguais, tudo do mesmo tamanho, da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. Não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? Pedro perguntou. A fada respondeu com um lindo sorriso. Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição não se permite errar. Por acaso você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou, pensou, não conseguiu se lembrar de nenhuma pessoa que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e disse com voz macia: Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Quando Pedro acordou, contou todo o sonho para a mãe e decidiu que já estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora, não vou mais ter medo de errar
E se isso acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar. E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol ou queimado, Pedro responde animado: Oba, vamos nos divertir um bocado. Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao seu lado. Na escola, então, que diferença! Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode trazer de conhecimentos, novidades e experiências. Nem preciso dizer que hoje Pedro é um menino muito mais feliz, porque entendeu que nesta vida todo mundo é aprendiz. Rinocerontes não comem panquecas. Você às vezes já teve a impressão de que sua mãe e seu pai não dão a mínima para o que você está falando? Já? Então você é igual a Daisy. A mãe e o pai da Daisy nunca escutam o que ela diz. Ela pode dizer que seu cabelo está pegando fogo, que o cachorro engoliu o carteiro e tudo que os dois vão dizer é: Que legal, querida, vá contar para o vovô. Ou você não está vendo que estou no telefone? Adivinhe então o que aconteceu quando Daisy realmente teve algo importante para dizer. Ninguém prestou atenção. A história aconteceu assim. Daisy estava tomando café da manhã quando um rinoceronte grande e roxo entrou cozinha dentro. Isso mesmo, um rinoceronte grande e roxo. Ele era grande como um ônibus e roxo como um repolho. Ele também era um pouquinho esfomeado, por isso deu uma mordida na panqueca da Daisy e foi para o andar de cima. Mamãe, mamãe, chamou Daisy. Tem um. Fale com seu pai, disse a mãe, que ele pega o bicho e joga pela janela. Papai, papai, gritou Daisy. É grande, é enorme. Fique quieta, disse ele. A aranha pode esperar. Não é uma aranha, falou Daisy. É um rinoceronte grande e roxo. Mas, como sempre, ninguém prestou atenção. Enquanto isso, durante o dia, o rinoceronte ficou bem à vontade. Daisy o viu perto dos casacos e se deparou com ele no jardim. Ela foi espiá-lo no banheiro e o pegou na privada. Mas sempre que tentava contar aos seus pais, eles diziam: Fique quieta, você não vê que estamos ocupados? Os pais de Daisy ficaram ocupados a semana inteira. Então, ela começou a conversar com o rinoceronte. E logo eles se tornaram bons amigos. Brincavam com argolas, preparavam pizzas e o rinoceronte fazia cócegas em Daisy, até ela achar que ia explodir de tanto rir. Mas os pais dela não percebiam nada. Até o dia em que as panquecas acabaram. Quem foi que comeu todas as panquecas? Gritou o pai, olhando logo para Daisy. Foi o rinoceronte, disse ela. Rinocerontes não comem panquecas, falou ele. Esse come, exclamou a menina. Ele estava na cozinha. Um rinoceronte? Disse a mãe. Na cozinha? Perguntou o pai. Sim, disse Daisy. Isso mesmo. O pai e a mãe começaram a rir bem alto. O que virá depois? Caçoavam. Um tubarão no banheiro? Um urso polar na geladeira? Olha ele ali! Gritou Daisy. Mas sua mãe e seu pai estavam tão ocupados rindo que nem perceberam. Vamos, rinoceronte, disse Daisy. Não aguento mais isso. O rinoceronte cutucou Daisy com seu chifre, mas ela estava mal-humorada demais, até para sentir cócegas. Meu pai e minha mãe nunca me escutam, bufou. Parece que eles estão sempre muito longe daqui. O rinoceronte suspirou profundamente por suas narinas grandes e roxas. Desculpe, rinoceronte, disse Daisy. Sua casa fica muito longe daqui, não é? O rinoceronte fez que sim, e uma lágrima lilás escorreu por sua bochecha.
Pobre rinoceronte. À noite, Daisy sentou e pensou em como poderia levar o rinoceronte de volta para casa. Ele era muito pesado para ir de balão e muito grande para entrar em seu bote de borracha. Ela pensou em lhe emprestar a bicicleta, mas o capacete nunca caberia. Na manhã seguinte, sua mãe e seu pai fizeram uma surpresa. Vamos ao zoológico, disse a mãe. Assim você poderá ver um rinoceronte de verdade. O que você acha? Perguntou o pai, com um sorriso no rosto. Daisy achou aquela ideia muito boba, pois já havia um rinoceronte perfeitinho sentado no sofá. Mas ela não disse nada. Afinal, do que adiantaria? Ninguém prestaria atenção. No zoológico, Daisy viu girafas amarelas, papagaios vermelhos e reluzentes, tigres pintados de laranja e preto, cobras verdes como a grama. Mas ela não conseguia esquecer seu pobrezinho rinoceronte roxo. Venha, Daisy, disse sua mãe. Os rinocerontes ficam para lá. Mas o que era aquilo? Tinha uma placa escrito desaparecido, grande roxo rinoceronte, adora panquecas. Se encontrá-lo, ligue para o zoológico. Céus! Disse a mãe, surpresa. Bem, isso explica as panquecas, exclamou o pai. Os três correram para casa e adivinhem o que encontraram ao chegar? Isso mesmo, o maior e mais roxo rinoceronte da cidade. Eu não disse? Falou Daisy, sorrindo de orelha a orelha. Vou ligar para o zoológico, correu a mãe. O rinoceronte parecia assustado. Não, disse Daisy. Para o zoológico, não. Ele precisa voltar para casa, que fica muito longe daqui. Bem, é melhor nos apressarmos, falou o pai. O próximo voo para muito longe daqui sai agora à tarde. O rinoceronte fez as malas enquanto Daisy procurava o chapéu dele. Depois, todos empurraram o seu bumbum grande e roxo no banco de trás do carro e foram para o aeroporto. Vou sentir sua falta, disse Daisy, enquanto o rinoceronte embarcava. O rinoceronte lhe deu um abraço grande e roxo. Ele também sentiria falta dela. Em casa, Daisy começou a se sentir sozinha novamente. Quem escutaria o que ela tinha a dizer agora? Ela mal sabia que tudo iria mudar. Conte-nos sobre o rinoceronte, Daisy, pediu sua mãe. Isso, disse o pai. Conte-nos sobre aquele rinoceronte grande e roxo que adora comer panquecas. Então, Daisy falou sobre a brincadeira das argolas, sobre as pizzas, sobre as cócegas. E adivinhe só o que aconteceu? Eles escutaram até ela não ter mais nada a dizer. Foi maravilhoso! Existe algo mais que você gostaria de nos contar? Perguntou sua mãe à noite, enquanto colocava Daisy para dormir. Daisy olhou para a porta do quarto. Não, é só isso, disse ela sorrindo. Boa noite. O urso polar cor-de-rosa podia esperar até amanhã. O pote vazio. Há muito tempo na China vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabrochavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda parte e o ar do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram as flores. Todos os dias ele cuidava do seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem poderia herdar seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial.
Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será meu sucessor. A notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro dirigiram-se ao palácio para pegar suas sementes de flores. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser imperador, e cada uma das crianças tinha essa mesma esperança. Ping recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssimo. Tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu um vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois virar uma linda flor. Os dias se passavam, mas nada crescia no vaso. Ping começou a ficar preocupado. Pôs terra nova e melhor num vaso maior. Depois, transplantou a semente para aquela terra escura e fértil. Esperou mais 2 meses e nada aconteceu. Assim se passou o ano inteiro. Chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então, correram ao palácio com suas lindas flores, ansiosas por serem escolhidas. Ping estava com vergonha do seu vaso sem flor. Achou que as outras crianças zombariam dele, porque pela primeira vez na vida não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme. Ping, ele disse, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande, como a minha? Eu já cultivei muitas flores melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse: você fez o melhor que pôde e o melhor possível deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio levando o vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente, uma por uma. Como eram bonitas! Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. Finalmente, chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado, esperando um castigo. O imperador perguntou: Por que você trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu: eu plantei a semente que o senhor me deu e a reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso, hoje eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou Ping. Então declarou para todos ouvirem: Encontrei! Encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu lhe dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim, trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com meu reino inteiro e torná-lo imperador deste país. Severino faz chover. Era uma vez um menino chamado Severino. O menino Severino não tinha nada demais. Era um menino como muitos outros, magrinho, levado, moreno e cabeludo. A mãe dele brincava que ele também era zoiudo, por causa dos olhos pretos de Severino, grandes e arregalados. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia. Por isso, a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco, até o riozinho, e as pessoas iam ficando tristes. Mas Severino não ficava triste. Ele era muito alegre, cheio de ideias. Um dia, resolveu fazer uma surpresa para todo mundo.
cismou que ia fazer chover e perguntou: Papai, como é que chove? O pai disse que as nuvens guardam uma espécie de aguinha, que um dia cai e é chuva, mas não sabia explicar como é que isso acontece. Então, Severino viu umas nuvens lá no céu e teve a ideia de falar com elas para chover. Começou a cantar: Cai chuva, cai lá do céu, cai chuva no meu chapéu. Mas não choveu. Severino achou que era porque as nuvens estavam tão altas que não ouviam. Chamou todas as crianças e cantaram: Tomara que chova 3 dias sem parar. Oi? Mas não choveu. Aí, Severino resolveu mandar uma carta para as nuvens, mas ele não sabia escrever, nem os amigos dele. Fizeram uma porção de desenhos para mandar. Desenharam a terra seca, desenharam a chuva, desenharam a terra molhada, bonita, com as plantas e os bichos bem felizes. Agora que os desenhos já estavam prontos, era preciso entregar. As crianças começaram a jogar papéis para cima, mas o vento não deixava que eles subissem e todos caíam logo. Um menino enrolou o desenho dele e fez uma bolinha. A bola foi mais alto, mas não chegou ao céu. E até parecia que as nuvens queriam saber o que era aquilo, porque elas começaram a aparecer aos montes, bem em cima da terra, deles. Mas Severino logo pensou outra coisa. Apanhou um galho que tinha uma forquilha e amarrou um elástico. Fez uma coisa que muitos meninos conhecem. Uns chamam de bodoque, outros chamam de atiradeira, outros chamam de xilingue, outros chamam de seta, mas todos sabem que serve para jogar bolinhas de papel bem longe. E as crianças começaram a jogar os desenhos para as nuvens. Estavam todos muito contentes com a ideia. Só que não choveu. Severino pensou outra coisa. Dobrou os desenhos de um jeito especial e fez gaivotas e aviõezinhos de papel que voavam bem alto, iam até perto das nuvens. Mas não choveu. Então, ele teve uma ideia melhor. Resolveu fazer uma pipa com taquara e papel de seda. Uma pipa é um brinquedo lindo que muitos meninos conhecem. Uns chamam de arraia, outros chamam de papagaio, outros chamam de pandorga, mas todos sabem que ela vai alto lá no céu. E o menino, o dono dela, fica aqui embaixo, segurando uma linha comprida, amarrada na pipa que sobe e brinca no céu. Quando a pipa ficou pronta, os meninos enfiaram os desenhos na linha. Os desenhos foram subindo, subindo, mas não chegaram até as nuvens. Então, Severino teve uma outra ideia. Amarrou os desenhos na perninha de um pombo-correio. O pombo subiu e sumiu lá em cima nas nuvens. Depois ele desceu sem os desenhos dos meninos. As nuvens devem ter gostado, porque de repente começou a chover. No começo foi devagarinho, um pingo aqui, outro ali. Todo mundo sentia um cheirinho bom de terra molhada. Depois foi aumentando. Caía água que era uma beleza. A água formou poças e riozinhos, onde os meninos soltavam barquinhos de papel. As crianças ficaram molhadas e foram para dentro de casa. As árvores sem folha ficaram molhadas. A chuva durou uma porção de dias. Quando passou a chuva e as coisas foram secando um pouco, estava tudo tão bonito. Os passarinhos e as borboletas vieram de longe brincar com as flores e frutas gostosas que estavam nascendo. O rio ficou cheio de água e de peixinhos. Todo mundo ficou muito contente, mas ninguém estava tão contente como Severino, porque ele sabia que a chuva era uma surpresa dele, um presente das crianças para todo mundo. Quando ele dizia isso, a gente grande ria e não acreditava. Mas todas as crianças acham que foi Severino quem fez chover. Eu também acho, e talvez até você. A árvore em mim, a árvore em mim é um pedaço de maçã, um pedaço laranja, pera, amêndoa, ameixa. Pedaço, um pedaço sombra e um pedaço sol.
A árvore em mim é semente e flor, casca e toco, galho e tronco, e copa. É pássaro, esquilo, minhoca e abelha. E já que há uma árvore em mim, há vento e chuva e lama, e um rio com peixes, e céu também. A árvore em mim é forte, ela balança e tem raízes profundas que vão até lá embaixo, onde outras raízes sobem em direção ao seu próprio tronco, galho, copa. E ao céu também, porque há uma árvore e um céu e um sol em mim, eu posso ver que também há uma árvore em você.